Ó, quem voltou. E aí? Depois de tanto tempo, vamos tentar fazer isso aqui de novo. Então, nesse vídeo, vou falar dos jogos que eu vi nesse sábado. Talvez eu vou pensar em fazer um outro vídeo sobre o Real Madrid e sobre o Manchester City, sobre o Manchester United e o Liverpool. Inclusive, eu vou falar de Manchester City nesse vídeo, não sobre o jogo, mas sobre o Rafinha e sobre Dorival, seleção, enfim. Não pulando etapas, vou começar falando sobre o Barcelona, que foi um dos jogos que eu vou falar hoje. Barcelona e Valladolid, 7-0. Que partidaça do Barcelona. Realmente jogou muito bem. E Milan, 2, Lazio 2. Na verdade, Lazio 2, Milan 2, porque o Milan acabou jogando fora de casa. Mas, começando em ordem cronológica, o Barcelona recebeu o Valladolid em Montjuic, aplicou uma senhora goleada, 7-0, simplesmente 7. Eu tava parando pra pensar, antes de começar a entrar no jogo, enquanto o jogo tava rolando, tava 5-0, 6-0, eu parei pra pensar, o Barcelona tomou 8 gols do Bayern de Munique há 2 temporadas atrás, e nessa agora tá fazendo 7 gols contra o Valladolid. Pode não parecer, talvez, pra vocês, mas fazer 7 gols é muito gol. Então o Barcelona realmente, nesse jogo, jogou muita bola, jogou muito fácil, estava conseguindo trocar passes muito bem. O Barcelona hoje conseguiu achar vários passes. O Rafinha, o que o Rafinha tá jogando? Vou falar de Rafinha na seleção. O que o Rafinha tá jogando? É muita bola nesse começo de temporada. Eu acho que ele deveria ter sido convocado pro lugar da baixa do Savinho, que inclusive já vai entrar nesse assunto. O Savinho estava convocado pelo Dorival para os amistosos dessa data FIFA. Então, acabou tendo que ser cortado por problemas físicos. E com isso, o Dorival acabou anunciando que chamou o Lucas Moura do São Paulo. Também é bom jogador, mas eu esperava que ele chamasse o Rafinha pelo começo de temporada. Porque sem o Savinho, eu imaginava que ele ia querer algum jogador que possa fazer a ponta ou meio, como o Rafinha tá fazendo. E o Rafinha tá fazendo muito bem o papel que foi dado a ele pelo Hans Flick. Eu acho que o Hans Flick conseguiu achar bem o papel do Rafinha, porque o Rafinha é um caso interessante que ele não tá jogando muito nas beiradas do campo, como eram de costumes com o Xavi, antes do Xavi mesmo, no Leeds, por exemplo, quando ele ainda jogava no Leeds United. Ele era muito um jogador de lado, um jogador de drible, e agora com o Hans Flick ele está se tornando um jogador muito mais oportunista, um jogador que sabe muito bem ler os espaços que a zaga deixa, um jogador que joga muito bem entre linhas. A linha do Valladolid, a linha do meio campo, a linha da zaga, as duas linhas. O Rafinha está sabendo aproveitar muito bem o espaço que tem essa... O Barcelona em geral nesse jogo aproveitou muito bem os espaços que tinha entre o meio campo e a zaga, que durante um bom tempo foi um time bem espaçado do Valladolid entre linhas. E quando um time tá muito espaçado, a tendência é que se o time adversário souber aproveitar, ele te quebre. Porque, um exemplo fácil, Tetris. Bom, quando você quebra uma linha, essa linha de meio campo já ficou para trás. Ou seja, vai ter só o zagueiro. E por muitas vezes o Valladolid tá fazendo uma linha de 5, com o Raul Muro descendo muito, pra dobrar o Yamal. Porque não pode deixar o Yamal na mão. Então ficava uma linha de 5, aí tinha Lewandowski, Rafinha, Pedri, que chegava, um pouco do Dani Olmo, que também estava chegando bastante, o Yamal. Então, quando o Barcelona conseguia quebrar essa primeira linha do meio campo, que estava espaçada, acabava que tinha muito espaço contra a defesa do Valladolid. Então acabava que, como tinha muito espaço, os outros jogadores conseguiram aproveitar, ainda mais que tinha 2 jogadores no Yamal. E aí do outro lado tinha o Baldé, que estava aproveitando muito bem o corredor. Isso, inclusive, eu acho que isso é algo pensado pelo Hans Flick, que está fazendo muito bem. O Baldé aproveitar o corredor esquerdo. O Baldé está subindo bastante pro ataque. O Lewandowski ficava no meio, orbitando os 2 zagueiros, tentando puxar a marcação. E quando o Lewandowski puxava essa marcação, o Dani Olmo, um pouco menos nesse jogo,
Mas o Dani Olmo e o Rafinha, que brilhou nesse jogo, aproveitavam muito bem os espaços que o Lewandowski conseguia fazer puxando uma marcação. Aqui tinha o Lewandowski e um zagueiro junto com o Lewandowski. Explicando o dedo pode parecer meio confuso, mas o Lewandowski, o zagueiro acompanhando o Lewandowski, o zagueiro vinha acompanhando o Lewandowski e deixava um buraco na zaga. Um buraco que já tinha um buraco no time, porque já tinha quebrado uma linha. Então, o Rafinha, como no primeiro gol, conseguiu aproveitar muito bem esse espaço, dominou no peito lindo e finalizou também bem bonito. Enfim, o Valladolid foi um time bem espaçado durante bom tempo entre as linhas, mas nem mesmo depois que conseguiu consertar, entre aspas, esse espaço entre linhas, ele conseguiu jogar bem, porque foi consertar isso mais pro segundo tempo, pro final do segundo tempo, mas o segundo tempo tomou 4 gols. Primeiro tempo terminou 3-0, segundo 4-0, totalizando 7. Mas enfim, o Rafinha, ele jogou muito bem, fez um hat-trick, deu uma assistência. Bom, em teoria, uma assistência. Porque, assim, eu não sei. Bom, eu acho que teve algum desvio, por exemplo, no gol do Koundé, que acertou um chutaço ainda no final do primeiro tempo, que o cruzamento foi do Rafinha, um escanteio, o Rafinha cruzou, bateu na coxa do Koundé. Eu não lembro de ter visto um desvio, mas provavelmente desviou, porque a assistência não foi pro Rafinha. E o Koundé chutou, acertou o ângulo, bem bonito, um chute bem difícil de pegar. Ou você acerta o gol, ou você vai mandar longe, méritos pro Koundé. O Dani Olmo, que tava buscando o gol dele em Montjuic, na frente do torcedor do Barcelona, já há algum tempo, finalmente chegou, que ele já tinha feito o gol fora de casa. Nesse jogo ele tentou, até que conseguiu, tanto que acertou 2 vezes a trave. Uma foi bem no início do jogo, você já dava pra ver que o Valladolid ia sofrer com esse Barcelona, porque 3 minutos de jogo, 4 minutos de jogo, o Dani Olmo já tinha acertado a trave, com 9 minutos de jogo teve gol anulado do Lewandowski, do Dani Olmo com chute do Rafinha, que pegou o rebote. Enfim, foi um Barcelona bem sólido esse jogo. Realmente o Valladolid não é, nossa, que time, que adversário, mas é um jogo que mostra bastante as ideias do Flick, de como ele quer jogar. É interessante que o Rafinha circule pelo meio, junto com o Dani Olmo e o Lewandowski puxa a marcação, para deixar o corredor livre pro Baldé, porque o Baldé também é habilidoso, é rápido, então é interessante isso. Do outro lado já tem o Yamal, então deixar o Koundé de lateral direito, eu acho que é uma boa escolha, porque é um lateral mais defensivo, já que o Baldé vai subir muito, não vai oferecer tanto defensivamente. É bom ter um Koundé pra ficar mais, talvez fazer uma linha de 3 quando estiver atacando, como faz algumas vezes, que fica o Inigo, Cubarsí, Koundé, não necessariamente nessa ordem, mas Inigo, Cubarsí, Koundé na lateral, aí centraliza um pouco o Koundé. E ele fica, para dar uma sustentação mais sólida, o Casador. Um bom menino também, eu não vi muito da pré-temporada do Barcelona, mas eu ouvi falar que ele é bom. Esse também fez um bom jogo nessa partida. E Pedri também estava jogando muito bem. O Yamal um pouco mais apagado nesse jogo, mas deu uma baita assistência pro Lewandowski. Um passe de tirar o chapéu, muito bonito o passe dele. De considerações ao Barcelona, eu acho que também vale falar do Dani Olmo, do quanto que ele está mudando o estilo do Barcelona. O Dani Olmo e o Hans Flick. Porque o Dani Olmo é um jogador que pega a bola e já quer ir pra frente, ele não gosta muito de tocar pra trás, de ficar tocando pro lado. Ele é um jogador muito mais agudo. E tá se aproveitando bem disso com o Hans Flick, que o Hans Flick também não é esse tipo de treinador que gira a bola de um lado, gira a bola de outro, volta aqui, volta ali, vai de zagueiro, volante. Não é esse tipo de treinador. Mesmo que um DNA do Barcelona tenha uma característica de conservar bastante a posse de bola, não tá sendo muito bem o que o Hans Flick tá fazendo. Tá ficando bastante com a bola, tá com média de 61% de posse de bola na temporada, até então. Mas o Hans Flick tá mudando legal. Tá legal o jeito que o Barcelona troca passe, porque não é uma posse de bola estática, que só fica tocando zagueiro, pro outro zagueiro, pro volante, pro lateral, volta pro zagueiro. Não é uma posse de bola
tão estática. Então, eu tô gostando bastante de ver esse Barcelona, por mais que eu não seja tão fã assim do Barcelona, é um time que vai ser interessante de ver essa temporada, muito provavelmente. Parei um pouco para beber água, que também ninguém é de ferro. Mas enfim, voltamos. Falando um pouco sobre, um pouquinho mesmo, sobre essa convocação do Dorival para o lugar do Savinho, que eu já comentei um pouco, mas eu acho que tinha que ter chamado realmente o Rafinha, por motivos de... Eu acho que é um jogador que está mais preparado para a seleção do que o Lucas Moura. Eu não acompanho muito o Lucas Moura, vou ser bem sincero, eu não acompanho o São Paulo em geral. Você, por acaso, São Paulino, pode me falar se o Lucas Moura tá jogando tudo isso, mas eu não acho que ele esteja jogando tanto assim pra ir pra seleção. Eu acho que o Dorival tem meio que essa de tentar convocar jogador que tá no Brasil, mas ele se perde um pouco às vezes. Por exemplo, bom, é só um exemplo, porque tá lesionado, mas o Pedro do Flamengo, eu acho que é alguém que poderia ser convocado, mas não foi na primeira lista, não que eu me lembre. Tanto porque o Rafinha pode oferecer diferentes táticas. Agora com o Hans Flick dá pra ver bem que ele pode jogar pela ponta, pode descer pelo meio, pode aproveitar espaço, pode ser um meio campista se precisar também. Então eu acho que seria interessante do que um jogador que vai fazer apenas o lado direito. Mas, enfim, é só uma pequena coisa, porque eu tô gravando esse vídeo pós o Lazio e Milan, então eu já vi que saiu a notícia, eu só queria comentar um pouquinho, mas enfim. Agora, falando sobre Lazio e Milan, o Milan começou o jogo deixando a Lazio jogar mais. O começo do jogo foi mais da Lazio, com mais posse de bola, conseguindo chegar um pouquinho mais, mas eu não sei se é eu que cobro muito o Milan por torcer pro Milan, ou se realmente foi um jogo meio sem criatividade, ruim do Milan, no sentido de falta criar, falta chegar na frente. Eu sinto que o Paulo Fonseca ainda tá tentando achar qual que é o time ideal para ele. Hoje ele entrou com o Rafael Leão e o Theo Hernandes no banco, que na minha cabeça é meio loucura demais. Pensar que esses dois podem ser reservas no Milan, que tem, com todo respeito, Pulisic de um lado e o Terraciano, lateral, que jogou na lateral no lugar do Theo, na lateral. O Theo e o Rafa Leão não entra na minha cabeça que os dois são reservas. Mesmo que eu saiba que o Theo tenha tido problemas disciplinares recentemente como torcedor, e o Leão não tenha feito grande primeira e segunda rodada, eu acho que esses dois jogadores você não se tira do time. E também tenho que falar, queria começar falando do Emerson Royal, que quando contratou o Emerson Royal eu fiquei com o pé atrás, pra ser bem sincero, porque eu não lembro da última vez que o Emerson Royal jogou tão bem assim a ponto do Milan querer contratar. Talvez ele tenha tido uma partida ou outra boa pelo Tottenham, com antes, tá? Mas enfim, ele teve uma partida ou outra boa no Tottenham, com antes, mas eu não acho que ele seja um lateral tão confiável, porque ele é muito ofensivo, mas não chega a ser um lateral tão habilidoso a ponto de se sustentar apenas com sua ofensividade e sua habilidade no ataque. E ele também parece ser muito lento. Por exemplo, na jogada dos 2 gols da Lazio, ele perde na velocidade ridículo pro Nuno Mendes, lateral de Portugal, que tá na Lazio. Numa jogada, no primeiro gol, ele tenta dar um bote que não precisava dar. Ele vai pra dar um bote que era desnecessário. Aí a lateral fica toda aberta. Ele não consegue recuperar, o Nuno Mendes cruza pra trás e gol. E na jogada do segundo gol, logo em seguida, o Emerson Royal tinha acabado de tomar essa bola nas costas e não conseguiu recuperar. Ele toma outra, mas dessa vez ele tava marcando o Nuno Mendes e não conseguiu acompanhar o Nuno Mendes no pique. É Nuno Mendes? Eu tenho quase certeza que ele também é Nuno Mendes igual do PSG. Se não for, me desculpe. Mas enfim, ele não consegue acompanhar o Nuno de novo. E de novo o Nuno cruza pra trás e gol. No intervalo, eu fiquei sabendo
pelos comentaristas da ESPN, que na ESPN Itália, o Terraciano tinha dado uma entrevista para eles no intervalo e falou que o Terraciano era para subir mais, dar mais apoio no ataque, e o Emerson ia ficar mais recuado para apoiar a defesa. Quando eu ouvi isso, eu pensei, por que então não joga com o Theo Hernandes? Se é pro lateral esquerdo apoiar, que coloca um lateral esquerdo que faz isso melhor, e quem melhor que o Theo Hernandes para apoiar no ataque no mundo hoje? Poucos laterais esquerdos jogam melhor que o Theo Hernandes. Talvez você pode falar o Davis, não sei, talvez o Mendy, mas o Mendy não é tão ofensivo. Mas, enfim, se for para jogar com um lateral que ataca muito, que coloque o Theo Hernandes, e se quiser jogar com o Terraciano, passa o Terraciano para a lateral direita, que o Terraciano já é destro, não precisa improvisar, não seria um improvisamento do Terraciano na lateral direita. E depois, vou chegar nessa parte depois quando o Theo entrou. Mas achei o Emerson muito fraco para a lateral do Milan. Ainda mais pro jeito que o time quer jogar, que é um time que quer jogar com mais bola no pé, quer cadenciar mais o jogo, quer trocar mais passes. Eu também não acho que o Emerson seja tão bom assim para criar jogada, para criar espaço, aproveitar espaço. Eu acho que se fosse... Eu não teria contratado, mas se tivesse mesmo que pegar algum lateral direito, eu acho que lateral direito é uma carência no elenco, mas se tivesse que pegar mesmo nessa janela um lateral direito, eu acho que eu ia em outro, talvez algum menos badalado, de um time da Série B da Itália, talvez, só para compor o elenco. Porque em teoria tem o Calabria, que não começou bem a temporada pelo Milan, mas para fazer sombra. Mas enfim, falando do jogo agora, Pavlovic tá se mostrando que é muito bom. É uma grata surpresa pro torcedor do Milan. Ele jogou muito bem, é um baita zagueiro. Ele faz o primeiro gol do Milan, no primeiro tempo ainda, de cabeça, num cruzamento, num escanteio, cruzamento, ele sobe, faz o gol. E fora que ele desarmou muito, ele é muito bom. Ele já tinha desarmado muito na rodada anterior, que o Milan perdeu pro Parma, de 2-1. E nessa, ele também é muito bem defensivamente, desarma tudo que vai pra cima dele, quase. Ele teve alguns pontos, principalmente no segundo tempo, que ele deu uma leve dormida. Por exemplo, teve um lance que a bola tava mais pro Manhan do que pro atacante da Lazio, mas que o Pavlovic simplesmente dormiu e o Manhan teve que acelerar para pegar a bola. Mas fora isso, ele joga muito bem, tá defendendo muito bem. Ele não tá deixando nada a desejar. Eu só acho que ele pode melhorar um pouquinho a concentração quando tá passando mais o decorrer do jogo. Porque vai passando o jogo, ele vai perdendo um pouquinho a concentração. Talvez o Tomori também possa dar uns toques nele. O Tomori, que já tá lá há um tempo já, é bem identificado com o torcedor, pode dar uns toques nele, foi o capitão nesse jogo. Mas, enfim. O segundo tempo, após 10 minutos, que foi mais a Lazio trocando passes, controlando o jogo, o Milan começou a dominar, começou a trocar passes, tanto que fez o gol na casa dos 20 minutos, mais ou menos. E aí depois ficou o primeiro tempo todo nesse troca de passe, tentar chegar. Mais um jogo ainda meio sem criação. Eu sinto que falta um meio campo pro Milan que seja mais agressivo. Sabe, tipo como tinha o Brahim Dias na temporada retrasada. Um jogador que pega a bola e que consegue criar alguma coisa. Mas talvez eu esteja pedindo demais. Talvez o Rafa Leão mesmo possa fazer essa função, já que o Fonseca parece que gosta do Pulisic. Talvez jogar com o Leão mais centralizado para fazer essa jogada de arrancada, de criar a jogada, talvez seja uma boa. Mas talvez aí perca um pouco do Loftus-Cheek, talvez. E o Loftus-Cheek é bem importante para esse meio campo porque ele dá força pro meio campo. Bom, talvez. Mas enfim. Chega o segundo tempo, o Milan para de jogar bem, no começo, pelo menos.
Até uns 70 minutos o Milan estava desfarelado, depois que tomou o primeiro gol nas costas do Emerson. Depois que tomou o primeiro gol nas costas do Emerson, é bom lembrar. Depois que tomou o primeiro gol nas costas do Emerson, o time parece que desfarelou por um tempo, tanto que toma o segundo gol muito rapidamente, na mesma jogada, no mesmo lado, no mesmo jogador que deu assistência para um, deu para outro. Mas, enfim, tirando esse período, foi uma partida... não sei se eu tô sendo exigente, ou se realmente não foi uma partida tão boa assim do Milan. Até porque foi um empate de 2-2, com um jogo que poderia ter dado para ganhar. Mas, enfim. Após os 70 minutos, mais ou menos, de jogo, o Milan se reencontra de novo, que 70 minutos vai dar mais ou menos os 20 minutos do segundo tempo, 25 minutos do segundo tempo. Depois desse período, o Milan se reencontra novamente, e com isso, depois vem as substituições do Paulo Fonseca, que eu acho que demorou muito para substituir. Eu acho que ele poderia ter feito as substituições um pouquinho mais cedo, viu que a Lazio estava ensaiando ficar melhor, viu que a Lazio fez o primeiro gol, fez o segundo em sequência. Eu acho que ele já poderia ter substituído, não precisava esperar até quase os 80 minutos, até próximo da meia hora do segundo tempo. Eu acho que poderia ter feito um pouco antes, principalmente porque quando entra o Theo, o Abraham e o Rafa Leão, também entrou o Musa, mas o Theo, Abraham e o Rafa, que participaram do segundo gol do Milan. O Theo fez o gol, a assistência do Abraham, e o Theo participou da jogada também. A jogada que começou pelo Rafa Leão, que lançou pro Abraham, que fez a parede pro Rafa de novo. Aí o Rafa lançou em profundidade no Theo, que cruzou para trás pro Abraham, e o Abraham só escorou pro Rafa Leão fazer o gol. A jogada dos 4 que entraram no banco. Então eu acho que se talvez tivesse feito essa mudança mais cedo, talvez dava para virar o jogo, talvez um 3-2. Mas eu ainda vou tentar não criticar o Paulo Fonseca, porque começo de trabalho, ele começou agora, pegou até a pré-temporada. Pela pré-temporada pareceu que ia ser um Milan diferente, que ia ser um Milan que ia jogar muito, que ia destruir os adversários, mas pelo visto não vai. Pelo começo do italiano não vai. E uma última coisa que para falar que me preocupa um pouco é que o Rafa Leão nos acréscimos parece que se sentiu sozinho. Eu ainda não vi notícia sobre, mas parece que ele estava mancando nos acréscimos, próximo dos 47 minutos. Parece que ele estava mancando, não estava correndo direito. E ele que tinha saído do banco, eu espero que não tenha se machucado, porque é um baita jogador, vai ajudar muito o time. Tenho um medinho dele se machucar, depois eu vou até olhar algumas notícias, ver se já saiu alguma coisa, se saiu algum relatório, ou se foi só um susto mesmo. Mas fora isso, é o que eu tenho pra falar. Um Milan que joga bem um tempo, no outro não joga tão bem, mas parece que o tempo que não joga tão bem é o suficiente para o adversário dominar ele, para entender qual que é o ponto fraco e castigar o Milan. E foi o que aconteceu nesse jogo. Vamos ver se o Paulo Fonseca consegue corrigir esses erros, porque eu que já tinha um pé atrás com o Emerson Royal, porque eu já não gostava muito dele desde o Bestes, agora eu tenho menos ainda, porque ele... né? Bom, mas enfim, do vídeo é isso. Eu não lembro mais nada que eu tenho pra falar. Agora eu vou assistir outro vídeo do Mamano Beckler e pensar em coisas que eu podia ter falado sobre o Barcelona. Mas, enfim, é isso. Talvez amanhã eu faça um outro vídeo sobre Real Madrid e sobre o maior clássico da Inglaterra também, Manchester United e Liverpool. Vou pensar ainda. Já foi bem difícil gravar esse vídeo. Estou há semanas tentando gravar um vídeo novo. Mas dessa vez é isso. Até a próxima.